Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Sempre aos domingos, às 21 horas, nós temos um vídeo inédito do próximo passo. O próximo passo é o seu encontro, a sua sessão terapêutica gratuita, diretamente aqui no Manual do Casamento, onde nós lidamos com questões muito específicas de casamentos em crise. O tema de hoje ele é curioso e engraçado, por quê? Porque é provável que muitas pessoas que estão passando por crise no seu casamento estão assistindo o Manual do Casamento, estão fazendo o próximo passo e compartilha vídeos com os parentes. Sim, só que os seus parentes não assistem o vídeo. Não assistem. E hoje que nós vamos falar sobre os parentes, é justamente o vídeo que eles vão inventar de querer assistir. E aí é óbvio que eles vão ficar um pouco com raiva de mim, por tudo que eu vou dizer aqui, mas eu tenho certeza que se eles também refletirem, no final eles vão me dar razão. Então, para você que está em crise, esse é o vídeo que você não compartilha com os seus parentes. Esse você assiste, você dá like, você comenta e começa aí a torcer para que eles não vejam esse vídeo, para não trazer problemas. Sim, esse vídeo nós vamos tratar de alguns assuntos. E eu já gostaria de dizer para você, se você é novo aqui, se inscreva no canal. Se você vem acompanhando o Manual do Casamento e ainda não é inscrito, se inscreva. Isso ajuda bastante nós continuarmos crescendo. Ultimamente eu tenho gravado pouco, porque quem acompanha o Manual do Casamento há mais tempo sabe que nós temos uma pousada terapêutica em Goiás. E aqui nós recebemos muitas pessoas e nesse período de junho, julho e agosto é o período que nós abrimos praticamente todos os finais de semana para receber famílias. Então a demanda é muito grande, o trabalho é muito extenso e acaba não tendo tempo para as nossas gravações aqui. Mas o mês de agosto está acabando e as gravações voltarão ao normal. E dito isso, já que eu conto com a sua compreensão, se você precisar também de ajuda, quiser agendar alguma sessão terapêutica, na descrição do vídeo nós temos um link que você entra em contato no WhatsApp e você consegue agendar um horário para conversar comigo, tirar algumas dúvidas e tudo. E tem sido uma bênção na vida de todo mundo que tem nos procurado, tá bom? Dito tudo isso, vamos para o tema de hoje. Deixe-me projetar aqui para vocês. Parentes não são da família. É o tema da nossa sessão de hoje. Um texto, um verso ou uma frase que eu escuto muito é basicamente assim: Diego, moramos com os meus pais só até comprarmos a nossa casa. Em que contexto que eu costumo ouvir essa frase? Marido e mulher casaram. E de repente, em algum momento, foram para a casa dos pais ou da casa dos sogros. E chegou um momento que veio buscar ajuda, porque o casamento entrou em crise, porque a sogra briga muito com o genro, porque a nora não se dá com o sogro, porque existe toda uma situação crítica. E de repente o argumento é: olha, nós só nos sujeitamos a isso para que a gente pudesse, então, comprar a nossa casa, comprar um terreno, só para facilitar um pouco o processo. Só que, preste atenção, chegou nesse ponto por uma razão e hoje você tenta restaurar o seu casamento. Eu vou dizer uma coisa para você antes de eu explicar tudo aquilo que você precisa entender nessa sessão de hoje. Eu nunca vi dar certo esse modelo de casamento. Pelo menos todos os casos próximos de mim, em que marido e mulher inventaram de morar com os pais são uma bênção, sabe, respeitosos, isso, aquilo, não deu certo. Os pais são terríveis, controladores, dominantes, também não deu certo. Então, este pensamento, essa estratégia de morar com os pais para obter algum tipo de benefício
Eu nunca vi dar certo. Nunca. Os danos são praticamente irreversíveis. E aí, para tentar justificar isso, eu vou trazer para vocês algumas coisas que vocês precisam entender em relação a isso. Primeira coisa, casamento é uma construção e não uma aquisição. Partindo desse pressuposto financeiro, muitas pessoas pensam assim, olha, até a gente ter condição de comprar a nossa casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos morar na casa do pai ou na casa do sogro. Só até a gente conseguir um dinheiro. Outras pessoas falam assim, não, eu vou morar em uma casa que pertence ao meu pai ou em uma casa que pertence ao meu sogro. Não é na mesma casa que eles, mas é uma casa deles. Só até a gente ter condição de comprar a nossa. Ambas as estratégias, elas não dão certo. E eu vou explicar para você o porquê. Quando você para olhar para a questão do casamento, e aí você entende que casamento é uma construção e não uma aquisição, é porque todo o processo de conquista, de realização do casamento tem que ser construído entre marido e mulher. Não cabe espaço para pai, para mãe, para sogro, para sogra, para cunhado, etc. e tal. Não cabe. E aí quando eu falo que não cabe é por um seguinte, talvez você pense assim, nossa Diego, nós não podemos receber ajuda então de nenhum parente. Não, não se trata de não receber ajuda. Trata-se de dependência. Uma coisa é você ter uma relação profissional, comercial com algum parente e que naturalmente daquilo você obtém algum benefício. Outra coisa é você se tornar dependente de um parente. Principalmente quando trata-se de ascendente, um pai, uma mãe, um sogro ou uma sogra. Isso é terrível, porque no processo da conquista da casa, de repente o casal tá lá, foram morar na casa dos pais, até conseguir comprar a sua casa. Só que presta atenção, quando você vai para casa de alguém e você fala assim, nossa, é bom porque a gente economiza. Peraí, você continua tomando banho, você continua gastando energia, você continua comendo, você continua utilizando o banheiro. Então, peraí, uma economia que quem paga? Quem que vai pagar essa economia? A casa que você vai, ela vai ter uma desvalorização financeira, ela tem que pagar tributação, né, impostos. Da mesma forma, quem vai pagar por isso? De repente você fala assim, não, mas a gente vai economizar o aluguel. Perfeito, o aluguel que você pagaria em um outro imóvel. Só que você está ocupando um espaço que pertence a alguém que você está gerando um dano àquela pessoa. Em troca de um dinheiro, de um benefício próprio. Então, quando você começa a olhar esse processo, você percebe que, na verdade, ainda que você esteja na casa de um pai ou de um sogro, você está se aproveitando de alguém que está financiando você. Então, enquanto você está ali debaixo daquele teto, o seu sogro ou o seu pai está financiando a sua vida. Quando você for comprar a sua casa, na verdade não foi uma conquista sua e da sua esposa ou sua e do seu marido. Foi uma conquista sua, do seu cônjuge, do seu sogro, do seu pai, da sua sogra, da sua mãe, do seu cunhado, do seu irmão. E aí você percebe que aquele laço que deveria ser construído entre marido e mulher por aquele bem que foi conquistado, aquilo não é criado entre os dois. O que eu vejo muitas das vezes é casais que se sujeitam a isso e lá na frente, quando conseguem o seu imóvel, a sua casa, os pais querem controlar cor da parede, eles querem controlar como vai ser construída a casa. Tem alguns pais que falam e orientam os filhos, olha, põe no nome, né, de outra pessoa, não põe no nome de vocês, não. Isso quando não gera tantos conflitos e os filhos têm que sair de casa brigado com os pais, porque a convivência não dá certo.
Então, quando a gente olha sobre essa temática dessa frase de viver juntos sob um pretexto de uma aquisição financeira, no casamento isso não dá certo. Porque não basta você ter uma casa. Não é assim. Você constrói, e não é uma casa, você constrói um lar. E a construção de um lar, ele vai passar sim por uma administração, por economia, por um esforço extra. E muitas das vezes a gente acaba pulando etapas, pensando em economias, e muitos dos casos que eu vejo que casas são construídas dessa forma, no final da obra a casa está pronta, mas já não tem mais uma família para colocar lá dentro. Porque o tempo de convivência com o sogro, com a sogra, acabou destruindo a relação. E eu não teria 1 ou 2 ou 3 casos para citar assim. Eu teria centenas de histórias que foi desse jeito. Conviveram com sogro e sogra para construir uma casa e, de repente, o negócio ruiu. Agora, existem outros entendimentos que você precisa ter também. Porque talvez você diga assim para mim, Diego, eu morei com meu sogro e minha sogra, mas não foi por esse propósito. Não foi sob o propósito de construir uma casa, ter algo nosso. Mas é porque meu sogro ou minha sogra, eles eram muito dependentes do filho ou da filha, muito ligados. E aí eles já são de uma idade avançada. Aí o meu marido ou a minha esposa não queria se afastar. E aí acabou que a gente ficou morando lá para cuidar deles e tudo. Uma coisa que vocês precisam entender. Quando um casamento ele vai ter o início, encerra-se um ciclo. Encerra-se um ciclo do qual você participa e agora começam-se novos ciclos. Quando eu digo que velhos ciclos terminam e novos ciclos começam, é porque o casamento ele rompe com algumas coisas. Ele simplesmente rompe. E aí eu até coloco um outro entendimento junto, para eu explicar isso junto, para que você compreenda fácil. Porque nesse rompimento de ciclos é onde um filho deixa de ser filho para agora se tornar cônjuge. Deixa de ser filho para se tornar cônjuge. Ou seja, você viveu a sua vida até os seus 20, 30 anos na condição de filho. E aí você desenvolveu vários ciclos, tendo seus pais ali participando daquilo. No momento em que você se casa, você deixa de ser filho para se tornar cônjuge. Ou seja, a partir do momento em que homem e mulher deixam teu pai e tua mãe e se une à tua esposa, ao seu marido e se torna uma só carne, você não é mais obrigado, digamos assim, a viver tão somente como filho. E agora aqui eu preciso explicar para você com muito cuidado para que você entenda uma linha tênue que existe nesse assunto. Por quê? Diego, você está falando então que os filhos não devem honrar pai e mãe depois que se casam? Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto você é filho, você de livre e espontânea vontade, aquilo que excede a honra obrigatória que um filho deve tecer ao seu pai e sua mãe, aquilo que excede pela livre e espontânea vontade do filho, isso deixa de existir porque agora ele se tornou cônjuge. Ou seja, agora o filho ele torna a ter responsabilidades de marido e de esposa. Então aquilo que excedia no relacionamento de filho com pai e mãe, agora aquilo é preenchido na condição de marido e mulher. E aí, diante disso, não existe ser humano na face da terra que é capaz de ser filho e exceder como filho, e ser um bom marido e uma boa esposa e exceder nisso. É impossível. É por isso que a Bíblia deixa claro que deve-se deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. E aí, a partir desse momento que você deixa o honrar, porque você precisa honrar, então isso você não toca. Você vai continuar honrando. Entretanto, agora você tem outras responsabilidades.
Você tem uma responsabilidade com o seu marido e com a sua esposa. Eles se tornam a tua prioridade. Não mais o teu pai, não mais a tua mãe. E aí quando eu falo que isso é uma linha tênue, por quê? Porque para chegar no momento em que você tem que decidir ficar cuidando dos seus pais, e quando eu falo cuidando, eu não estou falando apenas de um cuidado de um pai, de uma mãe idosa que depende dos cuidados médicos do filho, não é isso. Eu estou falando de um cuidado, de uma presença, de um mimo, de uma dependência. Então, quando chega nesse momento que você tem que tomar essa decisão de deixar isso, você observa muito para como que você chegou até ali. Porque muitos pais, eles se tornam dependentes dos filhos e tornam os filhos dependentes deles. Então os pais se tornam dependentes emocionalmente dos filhos, porque quer ter os filhos próximos, porque é a alegria deles. E, de contrapartida, torna os filhos dependentes dos pais, tornando muito difícil o processo dos filhos deixarem o pai e mãe. Então, por exemplo, eu já vi casos onde o pai tem uma empresa e coloca o filho para trabalhar dentro da empresa. É a empresa do pai. E aí ele fala assim, olha meu filho, porque um dia isso tudo vai ser seu. Perfeito, um dia isso tudo vai ser dele. Até lá o filho ganha um mísero salário para que ele não projete grandes coisas. O filho fica preso ali, então o pai é o responsável por pagar as contas do filho, por controlar as férias do filho, o que o filho vai fazer, com que carro que o filho anda, aonde que o filho vai morar, porque prendeu o filho naquilo ali. Outros casos mais graves, por exemplo, eu já vi que o pai nem salário paga. O pai paga aquilo que o filho precisa. Eu já vi caso de sogro pagar absorvente de nora e controlar a marca que ela usa, porque quem detinha o dinheiro era ele. E sim, isso é um absurdo, isso não é normal em nenhum cenário, em nenhuma cultura. Entretanto, isso é comum de acontecer. Eu tenho certeza que aqui nos comentários, muitas pessoas seriam capazes de colocar assim, Diego, no meu casamento era assim. O meu sogro tinha uma empresa e o meu marido trabalhava com ele e ele controlava todas essas coisas. Porque o pai se torna dependente do filho e torna o filho dependente do pai. E aí isso gera bloqueios, traumas. E esse homem agora, ele não consegue deixar de ser filho para se tornar cônjuge, porque o seu pai o prende. Então, na maioria dos casos, quando você vê essa dependência, você para um pouquinho, você olha para os pais e você chega à conclusão que eles têm uma dependência do filho muito grande. E aí eles acabam controlando a vida dos filhos. Obviamente, um pai quer o melhor para o filho. Só que às vezes o melhor para o filho é que o filho erre, é que o filho quebre a cara, é que o filho apanhe da vida para que possa crescer. Eu já vi, por exemplo, alguns pais que falam assim: eu me sacrifico para que o meu filho não precise passar pelo que eu passei. Misericórdia. De repente, pais que sofreram ao longo da vida, que batalharam, que ralaram e aprenderam grandes lições, agora eles falam assim, não, meu filho não vai passar por isso. Não vai passar. E aí agora eles travam a vida dos filhos, oferecendo regalias, vantagens, benefícios, para que os filhos não passem por aquilo. Só que o que acontece? Os pais não vivem para sempre. A tendência é os pais irem embora primeiro que os filhos. E aí o que você tem? Você tem homens e mulheres que não aprenderam a viver. E agora eles vão cometer erros primários na fase adulta, quando se tornam velhos. E isso é terrível. Um pai que não deixa um filho se desenvolver, que não deixa o filho ir, é um pai incompetente, é uma mãe incompetente, porque não está preparando seu filho para a vida. Um pai e uma mãe que chama filhos, genro, nora, para dentro de casa, para que eles não tenham que trabalhar mais, para que eles não tenham que economizar mais para conquistar os próprios sonhos, são pais incompetentes.
que ao invés de incentivar os filhos, falar assim, olha, vai lá, rala para você conseguir realizar seus sonhos, ele fala assim, não, filhão, vem para cá. Você não precisa ralar, não. Aqui é mais fácil. Você não precisa ter despesa, não. Aqui o papai banca. E não é assim que se educa, não é assim que a Bíblia ensina. Sempre que você vê na Bíblia, você vê exemplos e orientações bíblicas totalmente diferentes. Então, quando chega nesse momento de decidir deixar pai e mãe, você pode observar que os pais, eles sempre trazem esse apelo emocional. Então, eu já ouvi pais falando assim, olha, eu vou com meu filho aonde que ele for. Ah, porque se o meu filho um dia for embora, ele vai estar me matando. Ah, porque eu não sei viver sem ele. Meu filho embora, não, ele jamais me daria esse desgosto. Olha que coisas terríveis de um pai dizer. Só que para você que é filho, para você que é filha, e talvez o seu casamento leva um fardo pesadíssimo por causa dos seus pais, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem obrigação nenhuma de viver dessa forma. Nenhuma. Quando eu digo nenhuma, entenda que o honrar pai e mãe consiste em várias coisas. Só que, acima disso, você tem que pensar que você honra teu pai e tua mãe pelo temor ao Senhor. E o Senhor diz que quando você se casa, você deixa pai e mãe para se tornar uma só carne. Você deixa. Então, deixar pai e mãe não é desonra. Você se desvincular emocionalmente de pai e mãe não é desonra. Você deixar seus pais em uma cidade e você com a sua família ir para outra, você procurar outro emprego, você morar em outra casa, você cuidar da sua vida sem a intromissão, sem a interferência, sem o financiamento dos seus pais, não é desonra. Isso é justamente obedecer aquilo que o Senhor nos ordena. Entende? Só que, infelizmente, tem alguns pais despreparados que eles pegam isso muito forte e acabam sacrificando os próprios filhos. Então, para você que vive nessa condição, entenda que não é desonra nenhuma você fazer isso. Eu já ouvi pais falando assim, olha, porque... E pessoas que me procuram, falam assim, Diego, meus pais falaram que se um dia eu deixá-los, eles vão morrer. E eu falo, olha, e se você não deixá-los, eles vão morrer também, do mesmo jeito. Só que entenda que você se tornar homem, você se tornar esposa, isso não pode impedir, ser impedido pelos seus pais, porque eles não aprenderam a ser sogro ou sogra. É um processo. Assim como você vai aprender a ser marido, a ser esposa, a duras pancadas na vida, seus pais vão aprender a ser sogro ou sogra às duras pancadas. Eles também vão ter que aprender isso. Isso é extremamente necessário. Então, entenda que casamento é uma construção e não uma aquisição. Ou seja, mais importante do que você ter uma casa é você construir uma casa. Você e sua esposa, você e seu marido. Entenda que velhos ciclos terminam. A fase, eu amo almoçar com meu pai, viajar com a minha mãe, e ela cuida de mim, não sei o quê. Ei, esse ciclo termina. E novos ciclos vão começar. Você e sua esposa, você e seu marido. E entendam que é necessário deixar de ser filho para passar a ser cônjuge, a cuidar do seu marido, a cuidar da sua esposa, porque a partir do momento que vocês se tornam uma só carne, você muda de patamar aos olhos de Deus. Muda. Diante disso, eu trago para você pelo menos 2 conselhos valiosos. O primeiro, deixe pai e mãe e se torne uma só carne. Tem pessoas que estão casadas há 10, 20, 30 anos. Até hoje não deixou pai e mãe. A tal ponto que todos os dias tem que ver o pai e a mãe, todos os dias tem que ligar para o pai ou a mãe, todos os dias, talvez moram na casa do pai e da mãe, todos os dias
tem que cuidar das finanças, né, do pai ou da mãe, ou depender do pai ou da mãe, que até hoje trabalha e vive preso pelo pai ou pela mãe, que mora na mesma casa, mora na casa do fundo, mora na rua ao lado, mora na rua de baixo, mora no andar de cima. Você precisa deixar pai e mãe se tornar uma só carne. O seu casamento precisa disso. Se você está assistindo esse vídeo, certamente é porque o título chamou sua atenção. E você precisa entender que para o seu casamento dar certo, você precisa deixar pai e mãe. Casamento não dá certo na presença do pai e da mãe. Casamento não dá certo se você for dependente de pai e mãe. Não dá certo, não funciona. E isso precisa ficar muito claro. E só uma coisa, antes de eu passar para você o último conselho. O título, né, dessa sessão, chamado Parentes Não São da Família, entenda que a Bíblia, quando fala de Abraão, por exemplo, ir para a terra que Deus prometeu, tem uma frase interessante quando fala assim para ir para longe da sua parentela. É interessante isso, né? Porque quando a gente vê parente, quem que era o parente? Sogro, sogra, primos, irmãos, cunhados, são parentes. Família, esposa, esposo e filhos. Até que esses se casem, porque a partir dali se tornou um parente também. Entende? Então quando eu digo que parentes não são da família, é nesse sentido. É saber que parente ele ocupa um espaço e não é dentro da família. A família é um ciclo menor, que um dia ele cresce, porque você vai ter filhos, então a sua família ficou grande, mas vai chegar o dia que esses filhos vão embora e vão se tornar parentes. Simples assim. É algo muito dolorido. Talvez quem é mãe, quem é pai, esteja assistindo esse vídeo, vai falar assim, nossa, que crueldade. Mas não é crueldade, são ciclos. É assim que funciona. E essas dificuldades, agora entra o segundo conselho, e essas dificuldades de lidar com a separação, o desvínculo, as dificuldades para se construir um lar, para se obter uma casa, para conseguir dinheiro, para obter coisas, para lidar com a intimidade. Todas essas dificuldades são ingredientes necessários para o sucesso de um casamento. O seu casamento não tem dificuldade, ele vai fracassar. Ah, Diego, a minha vida financeira é tranquila porque eu moro na casa do meu pai e da minha mãe. Vai fracassar. Ah, Diego, a minha vida emocional ela é tranquila porque tudo que eu vivo eu conto para minha mãe e minha mãe é minha conselheira. Vai fracassar. Ah, Diego, a minha vida social é tranquila porque todos os dias eu tô com o papai, tô com a mamãe e a gente almoça junto e não sei o quê. Vai fracassar. Se você não entender as dificuldades de desvincular e começar a se desenvolver entre marido e mulher, infelizmente, vai fracassar. Vocês precisam deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. Diego, mas eu não posso ter um bom relacionamento com meu pai, com minha mãe? Claro, deve ter. Entenda que é diferente de você ter um relacionamento e de você ter uma dependência. Uma mulher, ela tem que ser dependente emocional de quem? Do marido. E é tão interessante isso, né? Eu fico lidando com pessoas que me procuram para aconselhamento e falam assim, Diego, eu falei com uma psicóloga, ela falou que eu tenho uma síndrome, um problema. Eu falei, qual que é? Ela falou assim que eu sou dependente emocional do meu marido. Eu falei, quando que isso é problema? Se vocês dois são uma só carne até a morte, você tem que depender dele sim. Isso não é problema, isso não é doença. Às vezes você é compulsiva e descontrolada. Isso é um problema. Você depender do seu marido, não. Ah, mas eu dependo tudo da minha esposa, ela que cuida das minhas coisas, lava a minha roupa, ela que me... Perfeito, você tem que ser dependente dela. Você tem que ser dependente do seu marido. Financeiramente, emocionalmente, vocês têm que ser dependentes um dos outros. Os pais não devem suprir nenhuma dessas dependências. Então, assim, todas essas dificuldades são necessárias para o sucesso do seu casamento. Deixar pai e mãe para que vocês se tornem uma só carne é necessário para o sucesso do seu casamento. Agora,
A atividade dessa semana ela vai te ajudar em alguns aspectos. Eu preciso que você identifique pontos. Que como casal, vocês precisam deixar pai e mãe. Então, assim, o que você vai avaliar? Vida financeira. Hoje, como casal, vocês dependem do pai, da mãe, sogro, sogra, financeiramente? Vocês trabalham para eles? Vocês vivem na casa deles? Vocês andam no carro deles? Você ganha uma mesada? Seu pai, ou sua mãe, o seu sogro, sua sogra é avalista das coisas que você financia? Vocês dependem dele? Você precisa identificar isso. Emocionalmente, vocês são dependentes deles? Precisa estar sempre junto, precisa estar sempre agradando, precisa estar sempre excedendo a honra a eles e negligenciando o papel de marido e mulher? Socialmente, dependem. Materialmente, o cuidado com os filhos. Por um acaso vocês vão trabalhar e você faz de sogro e sogra, de pai e mãe, babá dos seus filhos? Por um acaso seus filhos passam mais tempo com seus pais, com seu sogro, sua sogra, do que com você? Percebe que são tudo coisas que você precisa avaliar. Você precisa identificar esses pontos. E depois que você identificar esses pontos, você precisa começar a mudar isso. Você precisa achar caminhos e estratégias para mudar. Ah, Diego, mas papai e mamãe jamais vão aceitar isso. Problema deles. Problema deles. Me desculpa. Outro dia eu faço um vídeo sobre filhos quando vão embora e se rebelam contra os pais. Aí eu vou fazer um vídeo falando para os pais que sentem a dor quando um filho vira e fala assim: olha, pai, eu não vou mais trabalhar com o senhor. Que vai falar: olha, mãe, muito obrigado, mas eu vou entregar a sua casa, eu vou alugar uma casa para mim. Eu vou fazer um vídeo para os pais quando o filho fala assim: olha, eu vou mudar de cidade e vocês vão ficar aqui. Eu faço um vídeo falando para eles. Hoje, o que eu falo para você na condição de filho, de genro, de nora, é que isso é problema deles. O seu problema é o seu casamento, que você precisa priorizar, que você precisa gerar uma dependência entre vocês dois. Não cabe pai, mãe, sogro e sogra em uma só carne. Tranquilo? Tema polêmico? Nem tanto. O que você achou? Coloca nos comentários. Vamos abrir uma discussão saudável em relação a isso. Fala para mim a sua realidade. Esse é um assunto tranquilo no seu casamento? Talvez você está fazendo, né, o programa Próximo Passo. Todo domingo você está aqui e aí você assiste, normal. Talvez você veio por causa desse assunto. Você nunca assistiu nenhum dos outros 35 vídeos, das 35 sessões. Então você tá alheio a tudo, mas você veio por causa desse assunto. Coloca também aqui nos comentários para mim se, afinal de contas, sogro, sogra, pai, mãe é um problema no seu casamento e em que aspecto que é um problema. Coloca aqui para mim. E aí nós vamos discutindo. Eu espero que esse vídeo possa lhe abrir o entendimento, que você possa enxergar caminhos para consertar o seu casamento. E se você precisar, link na descrição do vídeo, nós podemos agendar uma sessão e aí nós conversamos de maneira bem específica sobre o teu caso. Certamente eu poderei te ajudar de alguma forma, tá bom? Eu espero que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e nos encontraremos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.